Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa história bem intensa, sabe? Lá de Gênesis, capítulo 14. Olá, sim, Gênesis 14. Vamos usar só esse texto mesmo, versículos 1 a 24, para entender o que aconteceu ali. Exato. E a coisa já começa assim com bastante agitação, né? Uma guerra, 4 reis de um lado. Isso, Anrafel, Arioque, Quedorlaomer, Tidal. Contra 5 reis ali da região do Vale de Sidim. Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Belá. Parece que eles se rebelaram, né? Depois de um tempão servindo a Quedorlaomer. 12 anos, diz o texto. Aí no 13º ano eles se rebelam. E no 14º vem a resposta. E é aí que a gente vai focar, entender essa guerra, como o Abrão entrou nisso tudo e o encontro dele com o Melquisedeque, uma figura bem misteriosa. Exatamente. O ponto de virada para a entrada do Abrão é a captura do Ló, o sobrinho dele. Isso muda tudo. Ok, então vamos lá. Uma rebelião que vira uma guerra grande. Como foi isso? Bom, essa coalizão do Quedorlaomer, ela não foi direto para Sodoma e Gomorra. Antes, eles fizeram uma demonstração de força. Eles foram conquistando outros povos antes. Isso, subjugaram vários povos ali na região. Só depois é que eles enfrentaram os 5 reis rebeldes no Vale de Sidim. E esse vale tinha uma característica peculiar, né? Sim, o texto menciona que era cheio de poços de betume. Tipo, poços de asfalto natural. Imagina lutar num lugar desses. Nossa, complicado. E o resultado da batalha? Foi um desastre para os reis locais. Os de Sodoma e Gomorra foram derrotados. Alguns caíram nesses poços, outros fugiram para as montanhas. E aí vem a consequência direta, né? O saque. Exato. Os vencedores levaram tudo de Sodoma e Gomorra, riquezas, mantimentos, e as pessoas, inclusive o Ló. O Ló, que morava em Sodoma, e levaram os bens dele também. É impressionante como um parente coloca o Abrão no meio dessa confusão toda de reis, né? Pois é. E a notícia chega pro Abrão, que o texto chama aqui de o hebreu, né? Um fugitivo conta para ele. E ele estava morando perto dos carvalhais de Manrê, que era aliado dele junto com Escol e Aner. Como ele reage? A reação é muito rápida e mostra uma capacidade que a gente talvez não esperasse. Sim, o texto fala que ele ouviu que o sobrinho foi levado e na mesma hora ele arma 318 homens. 318. E não eram quaisquer homens. Eram treinados, nascidos na sua casa. Isso diz muito, né? Ele não era só um pastor de ovelhas, era um chefe tribal com uma força militar própria. Com certeza. Ele organiza essa força e parte na perseguição até Dan, lá no norte. E a estratégia dele? Inteligente. Ele divide os homens, ataca de noite, consegue derrotar os reis que tinham acabado de vencer a guerra. Impressionante. E persegue eles ainda mais até roubar. Isso. E o resultado é completo. Ele recupera o Ló, recupera todos os bens das mulheres, o povo todo que tinha sido levado. Uma vitória total. Mostra uma liderança e uma capacidade militar bem notáveis, né? Sem dúvida. E aí, na volta dessa campanha vitoriosa, acontecem os encontros. O rei de Sodoma, aquele que tinha escapado, vem encontrar o Abrão no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Mas antes mesmo dessa conversa, surge outra pessoa. Alguém inesperado. Melquisedeque. O texto apresenta ele assim, rei de Salém, que muitos associam a Jerusalém, né? Provavelmente. E o mais importante, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho para o Abrão. Quem é essa figura? Que aparece assim, com tanto destaque, rei e sacerdote. É um dos grandes pontos, né? Ele não só surge, mas ele abençoa Abrão. E abençoa em nome do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. El Elyon. Um título bem forte para Deus. Exatamente. E ele diz que foi esse Deus quem entregou os inimigos nas mãos de Abrão. É um reconhecimento divino da vitória. Um rei sacerdote reconhecendo a ação de Deus na vida de Abrão. Isso é bem profundo. E a reação do Abrão também é muito significativa, né? Sim, ele dá para Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou. Um ato de reconhecimento dessa autoridade espiritual, concorda? Isso antes de qualquer lei sobre dízimos em Israel. Totalmente. E logo depois dessa cena, vem a conversa com o rei de Sodoma. Aí o rei de Sodoma faz uma proposta, parece razoável, né? Ele diz, olha,
Me devolve as pessoas, mas pode ficar com os bens todos. Uma proposta que deixaria Abrão muito rico. Afinal, era o saque de 2 cidades. Mas o Abrão recusa. E a recusa é firme. Ele faz um juramento. Ele levanta a mão e jura ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Usa o mesmo título que o Melquisedeque usou. Exato. E ele jura que não vai pegar nada, nadinha, desde um fio até a correia de uma sandália. Pra quê? Qual a razão? Para que o rei de Sodoma nunca possa dizer, fui eu que enriqueci Abrão. É uma demonstração de integridade, né? E de confiança em Deus como sua fonte. Uau! Ele recusa a riqueza para manter claro que a bênção dele vem de Deus, não de um rei terreno. É forte isso. Muito forte. Ele só faz uma ressalva, né? A parte que cabia aos homens dele e aos aliados, Aner, Escol e Manré. Isso era justo. Claro, eles lutaram também. Então, juntando tudo isso, o que essa história nos mostra? Olha, mostra um Abrão líder militar, decidido, capaz, mostra alianças complexas naquela época, mas principalmente mostra essa fé prática do Abrão. E a integridade dele ao recusar os bens. E claro, a figura enigmática e importantíssima do Melquisedeque. Um rei e sacerdote do Deus Altíssimo que surge ali, abençoa Abrão, recebe dízimos. Tudo isso fora do sistema que a gente conheceria depois, com a aliança formal, o sacerdócio levítico. Exatamente. Sugere que a paisagem religiosa ali em Canaã era talvez mais variada do que a gente pensa às vezes. Haviam outras formas de adoração ao Deus Supremo coexistindo. Faz sentido. Mostra que esses conceitos de realeza ligada ao divino, de sacerdócio, não eram exclusivos da linhagem de Abrão, pelo menos não naquele momento. Isso talvez deixe a gente com uma pergunta para refletir, né? O texto apresenta Melquisedeque assim, como rei e sacerdote do Deus Altíssimo, sem precisar explicar de onde ele veio, quem o instituiu, num tempo anterior a Israel como nação, anterior às leis de Moisés. Verdade? Então, o que essa figura e o papel dela nesse momento específico podem indicar sobre as diferentes maneiras que existiam naquela região, naquele tempo, de entender e se relacionar com Deus, com a ideia de realeza, com o sacerdócio, formas que talvez existiam antes ou ao lado da tradição que depois se focou em Abrão e seus descendentes. Fica aí para a gente pensar.